E olha só, pessoal, o ministro do Lula, Paulo Pimenta, fez uma previsão que o Bolsonaro será preso no máximo em setembro desse ano. Ele segue dizendo que Bolsonaro cometeu muitos crimes e que será tramitado por todos os poderes, e por isso essa demora. Mas claro que sabemos que isso não vai acontecer, até porque o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. E depois disso, os comentaristas do canal Auriverde Brasil deram suas opiniões também. Mas para ver tudo isso, deixa o like aqui para me ajudar e se inscreva no canal para não perder nada. Agora vamos ver o vídeo. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Neste domingo, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, arriscou um palpite sobre a data de uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. No mês passado, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o ex-ministro Braga Neto e mais 35 nomes por conta do que seria um plano de golpe de Estado. Há algumas semanas, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu Braga Neto. No vídeo, Pimenta justifica a previsão que deu ali nas redes sociais. Vamos acompanhar. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí então vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Então, fica aqui a minha pergunta sobre as previsões para 2025. Na sua opinião, em que mês Bolsonaro será preso em 2025? Gente, não adianta a gente... né, tem um processo, tem prazo para defesa, tem prazo para recurso. Não adianta a gente querer, né? Agora, eu estou falando do primeiro processo. Estou falando desse processo que ele já foi denunciado. Mas tem vários outros processos, né, gente? Estou falando do processo do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro responde a uma série de outros processos. Aliás, são dezenas, né, de pessoas, muitos militares de alta patente, assessores próximos que estiveram envolvidos nas ações criminosas e que serão todos julgados durante esse próximo período, né? Mas já que todo mundo está fazendo previsão aí, pro ano novo... Doutor Olavo Pellegrina Júnior, gostaria de ouvi-lo. A pitoniza Paulo Pimenta, não é? Agora, presente na arte da adivinhação. Não há como não falar isso, amigo ouvinte, mas é por isso que o dólar sobe. É por essa razão que esse país vai de mal a pior. Porque o ministro da SECOM, nesse momento, como ministro de Estado da Secretaria de Comunicação, deveria estar preocupado em transmitir notícias do país, em pacificar o país, que não se encontra no aspecto econômico, que não se encontra na face política. Não. O legítimo petista
Paulo Pimenta é o cara que desune o país, é o cara se comporta, lamentavelmente, como ministro de Estado, numa função tão importante, mas se comporta como uma mãe de Ná, com respeito à mãe de Ná, com pedido de perdão para a mãe de Ná. O que vale, para que serve esse tipo de comentário? O que traz, o que agrega ao país esse tipo de comentário partindo de um ministro de Estado? Revela, amigo ouvinte, o nível, revela o patamar da formação do quadro ministerial do governo Lula. Revela por que o governo Lula cai nas pesquisas. Revela a razão pela qual o país é tão mal conduzido. Nossas expectativas, nós estamos falando, né, como o Léo já comentou, o último programa do ano, nossas expectativas não é que não são positivas, agora vamos nós adivinhar, né? Não é que não são positivas, são os indicativos que demonstram que esse país não tem como ir bem em 2025. Agora, a divisão política e a postura do PT, nós e eles, e o pior, nós contra eles, mostra que o governo Lula nunca saiu do palanque. Não é o presidente do Brasil, é o presidente da esquerda. Gostaria de ouvi-lo também, Walter, sobre esse posicionamento do Paulo Pimenta, por gentileza. O curioso é que eu estava na mesma sintonia do Olavo. Tinha pensado na Pitonisa, tinha pensado na mãe de Iná, tinha pensado em Cassandra, que era também uma profetisa, e ela tinha sofrido uma maldição, que era o seguinte: ela profetizava um futuro, estava certa em relação a muitas coisas que ela falava, mas ninguém acreditava nela. Ela sofria desse descrédito. E eu pensei também, Olavo, a respeito da história lá de Esther na Bíblia e do Amã, aquele todo-poderoso ministro, que mandou construir uma forca para pendurar Mordecai, vocês lembram dessa história, né? E terminou ele enforcado. Acabou que terminou, ele mandou construir no pátio da casa dele uma forca, a forca estava pronta para enforcar o Mordecai, e daqui a pouco mais a roda da história era tão dinâmica, ou é tão dinâmica, que quando viu era ele que estava lá. Sabe o que ele faz essa previsão? A primeira coisa que eu vejo, gente, é o seguinte: esse cara está buscando aparecer, né? Ele está com o filme queimado, a imprensa está dando conta de que a primeira-dama Janja está de olho no cargo dele, embora ele esteja distribuindo bilhões de reais aí na Secretaria da Comunicação, como bem disse o Olavo, ele não consegue conter as coisas negativas, porque para além daquele pessoal que está vendido ou que foi comprado, os fatos por si só falam, né? E o dólar está aí, a situação do Brasil está aí. Então ele não consegue conter, por mais dinheiro que ele gaste nosso, ele não consegue conter a onda de notícias negativas que essa tragédia anunciada da gestão petista traz. Então ele está na alça de mira. Esse cara precisa aparecer. Ele criou esse factoide, né? Porque ele não tem conhecimento jurídico, aliás, ele não tem conhecimento de nada. E o que me impressiona é o seguinte: como que a mediocridade prospera na política, né? Como que esse cara que não tem condição de desenvolver um raciocínio, assim, é uma Dilma de calças, a Dilma de pantalones, como é que esse cara chega a ser deputado federal várias vezes e hoje é um dos cargos mais importantes da República, distribuindo esses milhões de reais? Assim, um cara que tem dificuldade no português, tem dificuldade com vocabulário, tem dificuldade com raciocínio, e aí tem que lançar mão de um argumento desse. Como que a mediocridade prospera no nosso país? E a outra coisa que eu vejo é o seguinte: o pessoal perdeu o pudor, né, há bastante tempo, e aí vai achando que tudo é possível. Então vejam com o que ele está falando e com o que ele está mexendo, né? Ele está falando aí de um ex-presidente da República, que tem mais da metade do Brasil que nos apoia, está do nosso lado. Ele está falando das Forças Armadas, ele está falando para 15%, 20% no máximo da torcida dele, exatamente para poder ecoar e repercutir. De alguma forma ele está reproduzindo uma certa autoconfiança numa dominação do judiciário
o que a gente está vendo que está acontecendo, né? Ele está profetizando exatamente por isso, porque eles estão achando que estão dominando o judiciário. Agora, Léo, Olavo, João e audiência, dessas duas profecias, quais são as duas? A primeira é aquela do Elon Musk. Não sei se vocês lembram, publicou uma foto de um determinado ministro aqui do Brasil, atrás das grades, e disse que ia ser preso. E agora, dessa falsa pitonisa, né, medíocre, pobre, coitada, pitoniza, o ministro Pimenta, eu não sei qual das duas se concretizará primeiro. Agora, o que eu sei é que a profecia nos ensina que a soberba precede a ruína, e que daqui um pouco mais aquilo que ele está profetizando para o presidente Bolsonaro, quem sabe o nosso Criador, bendito seja, reserva para ele esse futuro. Agora o que me chama a atenção, os poderes são independentes, ele é um ministro, e ele está dando previsão aqui, parece que está tendo muito contato com o STF, com a Justiça, com a Polícia Federal, para já dar uma previsão que em setembro o Bolsonaro será preso. Está parecendo até arquitetado isso tudo. Sabe por que eu estou falando que a gente tem que prestar atenção agora, fazer uma mobilização? A opinião pública faz toda a diferença. Vocês lembram que o ano passado a Polícia Federal entrou dentro da casa do Bolsonaro? O Bolsonaro pediu aquela manifestação que a gente fez lá em São Paulo. Vocês lembram? A população brasileira toda foi para a Avenida Paulista, encheram a Avenida Paulista, fizeram pressão, eles recuaram. Então a gente começar a fazer novamente isso. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para o Brasil inteiro. Você que votou no Bolsonaro, você que é de direita, é patriota, eles estão arquitetando para prender o Bolsonaro. Olha isso aqui agora, essa matéria que eu vou mostrar. Agora essa matéria. PGR cancela recesso para dar celeridade à denúncia contra Bolsonaro. A expectativa é que Paulo Gonet apresente parecer até fevereiro. Olha aqui, ó, cancelou o recesso que tem agora em janeiro para poder, né, dar prosseguimento na questão da denúncia contra o Bolsonaro. Então eles querem porque querem prender o Bolsonaro. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque já tem pesquisa que mostra que o Bolsonaro já está na frente. Se for Lula e Bolsonaro, a população brasileira já quer o Bolsonaro novamente. Então eles estão arquitetando tudo para que esse ano agora... Inclusive, você viu o que esse Paulo Pimenta, que é ministro da Comunicação, falou? Para prender no 7 de setembro. Para prender o Bolsonaro no 7 de setembro. Então está tudo arquitetado. Então a gente precisa se levantar. Nós aqui, senadores, deputados federais que apoiaram o Bolsonaro, se posicionar. Ele tem que ser convocado. Isso é grave. O ministro da Comunicação do governo Lula fica dando previsão de quando o Bolsonaro vai ser preso. Parecendo que ele tem contato direto, tanto com a Polícia Federal, tanto com a Justiça e tanto com o STF. Para falar uma asneira dessa. Então você que votou no Bolsonaro, você que é apoiador do Bolsonaro, você que é de direita, você que é patriota, se levante. Se a gente precisar de fazer uma mobilização, a gente precisa fazer. A opinião pública faz toda a diferença. E vocês têm toda a diferença para fazer agora, nesse momento. A minha parte eu vou fazer como senador. Por isso que eu peço para vocês compartilhar esse vídeo para todo o Brasil. Eles querem porque querem, a todo custo, prender o Bolsonaro. E cabe a nós aqui ir para cima e não deixar. Vamos para cima, tamo junto.